Esse é o início dos nossos 12 passos que te deixarão mais seguro e confiante no seu trabalho na clínica junguiana. Então, como primeiro passo, nós temos a escuta clínica propriamente dita. A escuta é o início de todo o nosso trabalho. Quando nós recebemos o paciente, nós recebemos através da escuta, o que ele está trazendo, quais são as suas dificuldades, qual foi a sua história de vida, né? O que ele tem para trazer ali. Então, nesses momentos de escuta da história, seja em momentos iniciais do atendimento ou ao longo do atendimento, sempre fique atento às situações que te chamarem muita atenção. Geralmente, as situações que nos chamam a atenção, que nos traz aquela interrogação, que história é essa, né? O que aconteceu aqui? Geralmente, essas situações estão recheadas de conteúdos inconscientes e muitas vezes até mesmo ao núcleo da problemática que o paciente traz. Então, fique muito atento ao que te chama a atenção e registra esses elementos nas suas anotações do paciente. Ao invés de fazer aquela anotação linear, você pode fazer ela também, faça anotações em tópicos. O que te chamou a atenção nos conteúdos da sua história que ele vem trazendo para você no atendimento clínico. Segundo passo. Depois de você perceber esses elementos que te chamaram a atenção, você agora vai começar a perceber em você como é que você se sente nesse atendimento. Se ele te causa algum desconforto físico, algum desconforto emocional, alguma invasão de imagens na sua mente quando você está atendendo, ou até mesmo uma sonolência incrível que você só sente com aquele paciente. Então, você vai estar vivendo, se isso acontece com você diante desse paciente, você está vivendo uma transferência somática. E nessa transferência somática, nós captamos elementos corporais do paciente que estão dissociados da percepção dele. Então, ao invés dele entrar em contato com essa percepção, nós entramos em contato primeiro. Então, pode ser que durante uma narrativa do momento de vida dele, você sinta um desconforto. Você sinta sonolência, ou você sinta uma dor no estômago, por exemplo, ou uma tensão, uma dor na garganta, uma tensão nos ombros. Né? Qualquer situação física pode acontecer, até mesmo uma dor na ponta dos dedos dos pés. Você não sabe o que aquilo significa e aquilo começou a acontecer com você durante o atendimento. Registre isso, porque isso tem a ver com o caso. Se você não estava sentindo antes, sentiu só na hora do atendimento, e quando aquele atendimento terminou e você passou para outro atendimento, aquela situação se desfez, aquilo é do caso clínico, é uma informação do caso clínico muito valiosa que você precisa registrar. Terceiro passo. Vocês já anotaram o que chamou a atenção? Já anotaram as sensações corporais, emocionais ou percepção de imagens? Agora vocês vão trabalhar as temáticas. Quais são as temáticas que envolvem a história desse paciente? Por mais que ele conte uma história aqui e outra ali, de suas vivências, de suas dificuldades, ele sempre vai estar circulando em torno de 3 ou 4 temáticas principais. Então, ele pode estar circulando do tema abandono, do tema de rejeição, do tema de fragilidade do ego, do tema de nascimento de consciência, de morte. Então, quais são as temáticas? Tem muitas outras temáticas, vai depender muito do caso. Mas qual é a temática que circula ali nas histórias? Quando ele está falando das dificuldades com relacionamento, se aquilo está sempre aparecendo, é ficar atento. Quais são as temáticas que agrupam a maioria das histórias que ele traz para você a respeito das suas próprias vivências? Isso é um elemento importante e é um passo de aprofundamento para nós começarmos a perceber a dinâmica psíquica. Então, nós estamos coletando informações externas para poder identificar na dinâmica psíquica o que está acontecendo. O quarto passo. Quarto passo, nós já começamos a nos aprofundar na investigação da dinâmica psíquica. E um dos primeiros elementos a serem investigados é o funcionamento do eixo ego-self.
O eixo ego-self é fundamental para o processo de individuação e para a realização do self no mundo. Então, o ego precisa ter uma conexão com o self e uma conexão com o mundo externo. Então, ele vai se relacionar do mundo externo para o mundo interno, passando pelo ego. O ego vai mediar essa experiência. Então, o self precisa se realizar no mundo através do ego. No entanto, quando uma pessoa tem dificuldades nos relacionamentos com as outras pessoas de uma forma geral, com ele mesmo, ele não consegue entrar, não consegue se perceber seus sentimentos, suas emoções, não consegue se perceber, tem dificuldade de autoestima, de autoconhecimento, ele está com dificuldade nessa conexão eixo ego-self. Então, o eixo ego-self vai falar das relações com o mundo, com os outros e com ele mesmo. Se esses elementos estão ruins, se ele não tem uma identificação com o seu corpo, tem elementos de baixa autoestima, de não reconhecimento de si mesma, nós estamos com o eixo ego-self ruim e vamos já ter isso como um indício de tratamento. Precisamos restabelecer essa conexão eixo ego-self. O quinto passo. O quinto passo, nós já estamos no eixo ego-self e nós percebemos que há algo ruim nesse funcionamento. Então, nós vamos partir para o ego. Como é que está o ego? Como é que está o desenvolvimento do ego? Ele está seguro? Ele está inseguro? Ele toma decisões? Ele está fraco? Ele está fragilizado? Ele está em plena defesa a todo tempo? Ele não se conhece? Ele está num estado indiferenciado? Ele não consegue fazer realizações? Temos um ego fragilizado, um ego ferido. Então, nós aí já temos mais um elemento importante a ser trabalhado na nossa clínica: o ego. O ego, ele precisa estar em desenvolvimento para poder desenvolver o eixo ego-self para ocorrer a individuação. Enquanto tudo isso não acontece, enquanto esse equipamento psíquico não está preparado, o self não consegue se realizar no mundo. Então, aquela frase que Jung diz: eu sou a história de um inconsciente que se realizou no mundo, para essa pessoa ainda vai estar distante, porque ele precisa trabalhar o ego, desenvolver esse ego e desenvolver o eixo ego-self. Então, por aí, nós já estamos começando a saber o que precisamos fazer no tratamento dessa pessoa. O sexto passo. Já vimos eixo ego-self, já vimos o ego, agora nós vamos ver a dinâmica psíquica de uma forma geral. Nós conhecemos dentro da psicologia junguiana toda a estrutura da psique. O ego, a persona, a sombra, anima e ânimos, dos complexos, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os próprios self. Nós conhecemos todos esses elementos, mas como é que eles estão funcionando? Se eu tenho um ego fragilizado, eu vou ter uma dificuldade nas estruturas psíquicas desenvolvidas a partir do ego, que são a persona, a sombra, a ânima ou ânimos, no caso se é uma mulher ou um homem. Então, nós precisamos observar como é que está o funcionamento da persona. Ela está fazendo uma adaptação adequada da pessoa no mundo, adaptando e mantendo a individualidade. E essa sombra está muito carregada de elementos que ele desconhece sobre si, ele consegue lidar bem com isso. Quanto mais frágil for o ego, maior a sombra e mais inadaptada está a persona. Então, nós vamos observar os distúrbios dessa dinâmica psíquica, desse funcionamento de uma forma geral. Então, nós já estamos, olha, com uma sequência boa. Nós estamos aí com o eixo ego-self avaliado, com o ego avaliado e com as estruturas psíquicas avaliadas. Como é que está esse funcionamento? Está adequado? Está inadequado? O sétimo passo, o trauma precoce. Será que essa pessoa traz sequelas de trauma precoce? O que é um trauma precoce? O trauma precoce é exatamente quando acontece algo no mundo externo que impacta o mundo interno, o desenvolvimento da psique, no seu momento inicial de desenvolvimento, a história inicial de vida, em que a psique ela está organizando a sua estrutura, o self está empenhado em organizar essa estrutura, o ego, a persona, a sombra, ânima e ânimos, todos esses elementos ali em funcionamento. Então, se acontece
uma situação que é muito forte, nesse momento que a psique ainda não está pronta, nós consideramos isso um trauma precoce. E esse trauma precoce vai afetar diretamente o funcionamento da psique, porque ela para o desenvolvimento e o self vai trabalhar nas defesas psíquicas. Então, nós precisamos checar quais são as consequências, quais são as sequelas que podem ser percebidas para identificar se a pessoa passou por um trauma precoce, né? E esse trauma precoce gera os complexos que nós conhecemos. Então, nós vamos precisar prestar muita atenção nas dissociações presentes. Se tem dissociação, se ele está desconectado de si, se ele tem uma baixa autoestima, se ele não se conhece, se ele está desconectado do corpo, se ele está desconectado das emoções, se ele vive uma despersonalização, uma desrealização, se ele tem um sentimento de vazio, se ele tem uma falta de sentido na vida. Todos esses elementos indicam essas sequelas em que para o desenvolvimento da psique. E esse desenvolvimento parado, e o self trabalhando nas defesas, impede a individuação. Então, impede o desenvolvimento do ego, impede o amadurecimento do ego, impede os processos de reflexão que nós desejamos fazer com esse paciente. Então, nós precisamos saber todos os elementos para poder identificar o tratamento que vai ser aplicado a ele. Então, esse também é um elemento importante para ser identificado. Oitavo passo. Nós precisamos ver como esse paciente se comunica conosco. Como é que é a narrativa dele da sua vivência, da sua história de vida, das dificuldades que ele passa? Ele narra sempre o que está acontecendo externamente e não consegue entrar no seu mundo íntimo, ou ele narra o seu mundo íntimo e não consegue ir para as relações do lado de fora? Qual é a situação que prevalece nele? Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque aquele paciente que narra todo mundo externo, o trabalho, a família, tudo o que acontece externamente, e não consegue falar dos sentimentos, ou dele mesmo nessa história. Quando você pergunta, mas e você nessa história, o que você sentiu, ele não consegue responder, ele passa direto. Quando isso acontece, nós estamos falando de uma fenomenologia narcísica, onde o ego ele está tentando nascer. Então, ele está no estado indiferenciado, no estado muito inicial, ainda de desenvolvimento. No entanto, quando o paciente ele fala do seu mundo interno com grande riqueza, como ele se sente, a tristeza dele, a gente até se surpreende quando a pessoa chega falando tão bem do seu mundo interno, de como ele se sente vazio, ou como ele sente o mundo interno dele morto, como se ele fosse um morto-vivo. Ele enche a sessão de elementos internos, mas na hora dele ir para o mundo, ele não consegue se relacionar, ele não consegue estar no mundo, ele fica mais isolado. Quando o paciente ele concentra suas narrativas mais nesses aspectos internos, ele está numa fenomenologia esquizoide, em que vive no mundo interno numa forma de fantasia e tem dificuldade de sair. É muito importante saber essas dinâmicas, porque até a abordagem é diferente. Se o paciente está dentro, ele precisa sair. Se o paciente está fora, ele precisa entrar. Então, os elementos do trabalho serão diferentes com eles. Nono passo, o tipo psicológico do paciente. É importante você saber o tipo psicológico do paciente, isso você vai saber na conversa. É o ideal. O ideal é que você consiga fazer uma avaliação desse tipo ali, conversando com ele. Né? Você vai precisar saber o tipo que ele funciona melhor, porque é você que vai precisar se adaptar. Vamos supor que o paciente tem como função principal o pensamento e você tem como função principal o sentimento. Vocês estão falando em linguagens diferentes. Se ele é pensamento, a inferior, se a principal dele é pensamento, a inferior é sentimento. Então ele tem um pouco acesso de compreender o sentimento. Se sua função principal é sentimento, a sua inferior é pensamento. Então, olha o que vai acontecer. Você vai perguntar coisas para ele usando a sua função sentimento, que é a sua principal. E ele vai tentar responder com a função pensamento, ou seja, vocês não vão se entender. Então, é importante que você entenda qual é a função principal dele para que você possa ajustar
a função principal dele e depois ir estimulando as outras funções a trabalharem. Então, nós vamos começar o trabalho pela função principal e pela auxiliar. E aos poucos nós vamos incluindo as outras funções. Vamos supor que ele é pensamento com sensação. Então, aos poucos você vai introduzir a intuição através da sua narrativa, das suas perguntas, e por último o sentimento, que é onde ele tem maior dificuldade, é o que está mais inconsciente para ele, está em atuação, mas de uma forma inconsciente. Então é muito importante saber o tipo psicológico da pessoa e o seu, para vocês ajustarem essa conversa e poder ter um bom rendimento ali no trabalho clínico. O décimo passo, os sonhos. Os sonhos, eles são muito importantes quando eles surgem. Se eles não surgirem, nós temos como trabalhar. Olha, muita coisa nós já conseguimos identificar aí desde o início. Então, os sonhos, quando vêm, eles vêm contribuir para psique está representando ali nos sonhos, para que vocês possam entender como ele está representando ali o ego, quais são as vivências do paciente, quais são as suas dificuldades, que emoções são colocadas ali. Então é importante trabalhar com os sonhos, mas não com uma situação de interpretação com o paciente, e sim de uma vivência. Como ele se sentiu no sonho, se ele costuma ser assim como ele é no sonho, como ele se sentiu ali vivendo aquela experiência, se aquilo já tinha acontecido antes na vida, alguma coisa parecida com isso. Então, esses são os elementos importantes no campo do pessoal. No campo do arquetípico, nós vamos privilegiar os símbolos que surgem, a próprias operações alquímicas que estão surgindo ali, que vão guiar o nosso trabalho com relação ao paciente. Se nós nos alinhamos ao que o sonho está mostrando na nossa técnica de trabalho com ele, na nossa identificação da dinâmica psíquica, o trabalho flui com maior rapidez. Agora, se o sonho está indicando para você um elemento e você está trabalhando no campo oposto, é como se fossem forças que se contrapõem. Então, a psique está te mostrando uma coisa e você está indo para o outro lado. O que vai acontecer? Vai acontecer um desalinhamento do trabalho. E isso faz até com que os sonhos sumam. Quando você começa a trabalhar o sonho de uma maneira direcionada para um outro campo. Então, procure trabalhar com o sonho direcionado para o que o sonho aponta. É o que o sonho está apontando que deve ser trabalhado. As emoções que surgem, o momento em que o sonho levou a pessoa para onde na história de vida, que lugares são esses que aparecem, quem são essas pessoas, se são conhecidas ou não. Fique com esses elementos no primeiro momento e deixe a interpretação de toda a estrutura para você trabalhar na sua supervisão, porque você vai entender o que é preciso fazer ali. Deixe as interpretações quando o paciente já tiver condições para isso. Enquanto ele estiver com o ego frágil, eixo ego-self não funcionando, né, uma dinâmica psíquica ainda confusa, o self trabalhando nas defesas, não da individuação, não vai valer a pena você fazer reflexões e interpretações. Você vai queimar algo muito importante. Então, as técnicas, quando usadas na hora certa, elas ganham um grande potencial no trabalho. Mas se você usa antecipadamente ou numa hora errada, elas afundam com o trabalho. Então, preste atenção nos sonhos. 11º passo, as transferências. É preciso prestar atenção realmente no que está acontecendo transferencialmente. Existem transferências arquetípicas e existem transferências pessoais. Muitas vezes essas transferências se misturam. Então nós precisamos entender as transferências arquetípicas, são as transferências de desenvolvimento psíquico. Muitas vezes a psique do seu paciente ela ficou interrompida no desenvolvimento, até mesmo devido a um trauma precoce que interrompeu. Ele não danifica a psique, mas interrompe. Então, muitas vezes, determinadas transferências que aconteceriam nesse momento de vida ficaram interrompidas. Então, eles vão realizar essas transferências com você. Então, vão surgir transferências arquetípicas no consultório. Nós precisamos ficar atentos para identificá-las. Olha aqui uma transferência arquetípica aparecendo. Então, eu tenho que me comportar assim
para que isso possa facilitar o desenvolvimento que ele precisa realizar. Porque as transferências, elas não são só de coisas pessoais, como dizia ali a psicanálise. Na psicologia junguiana, nós temos sim as transferências assim de cunho pessoal, mas também de características arquetípicas que são necessárias para o desenvolvimento. Então, muitas vezes nós estamos identificando um ego que não está diferenciado, que precisa de desenvolvimento, e esse desenvolvimento é impulsionado pelas transferências. Então, fique atento às transferências. As transferências, elas são fundamentais e muitas vezes no início do trabalho, elas são até mais importantes do que os sonhos, porque através da transferência, você vai identificar o que você precisa fazer com aquele paciente. E o 12º passo? O 12º passo é o tratamento em si. Nós, psicólogos junguianos, devemos traçar o tratamento. Nós não ficamos trabalhando assim, eu vou conversar com o paciente e ver o que acontece. Não, nós já fizemos toda essa jornada de identificação das narrativas, das temáticas, as sensações corporais, já mergulhamos na dinâmica psíquica, já identificamos o eixo ego-self, já identificamos as falhas, os distúrbios da psique, já identificamos se é trauma precoce ou não, se a pessoa está numa fenomenologia mais do lado de fora, mais do lado de dentro, já verificamos os sonhos se aconteceram e estamos vendo ali as transferências. Já ajustamos o tipo psicológico para fazer uma conversa mais alinhada. Então agora é hora de traçar o tratamento. E o tratamento nós vamos avaliar o que é mais básico que precisa ser trabalhado. E geralmente o elemento mais básico que define todos os outros é o ego. O ego ele precisa estar muito bem estruturado e desenvolvido para que o self realize a individuação. Vocês lembram que o Jung falava sobre a segunda metade da vida. Mas qual é a primeira metade da vida? A primeira metade da vida é desenvolver a estrutura psíquica a partir do desenvolvimento do ego. Então, nós muitas vezes recebemos os nossos pacientes na primeira metade da vida, independente da idade deles, que é a primeira metade que vai estruturar a psique para realizar o self. É como se, para realizar o self primeiro precisasse estruturar toda essa psique, construir, arrumar tudo. Agora eu estou pronto para poder ser realizado no mundo, para que eu possa chegar ao mundo. Então precisa do eixo egocêntrico, precisa do ego funcionando, precisa das estruturas funcionando adequadamente, precisa do self trabalhando na individuação. Se o self estiver trabalhando na nas defesas, isso vai ficar difícil, ele vai precisar ser liberado dessa função de defesa. E é isso que nós fazemos no tratamento, identificar esses elementos e começar a trabalhar de tal forma que toda essa estrutura se desenvolva. E a supervisão dessa história toda? Onde entra a supervisão? A supervisão entra a partir do momento que o seu supervisor, um psicólogo que tem mais experiência com você, que já viveu essas dinâmicas psíquicas de forma mais aprofundada, ele vai conseguir te auxiliar nessa visão que muitas vezes no início é muito difícil. É muito difícil para um psicólogo iniciante perceber todas essas nuances, no entanto, elas são importantes. Então, o trabalho do supervisor é te auxiliar nessa visão. Olha o que esse paciente está falando. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre essa situação. Essa situação corresponde a que movimento na psique? Porque tudo que o paciente fala para nós, seja do mundo interno ou seja do mundo externo, está revelando a psique dele. Então, quando ele está falando externamente todo o tempo sobre o outro, ele está te falando: olha, psicóloga, eu não consigo ainda entrar no meu mundo interno, me ajuda. Né? E aí, como ajudá-lo? É isso que a supervisão vai ajudar vocês. Muitas vezes, o psicólogo vê a supervisão como uma situação de emergência, aquele caso mais difícil, onde apareceu uma ideação suicida, mas você acaba perdendo esses elementos de progressão e de desenvolvimento da psique, que são tão importantes. Muitas vezes a pessoa não tem um caso de ideação suicida, mas você não está percebendo o que está acontecendo na dinâmica psíquica e muito menos sabe aonde atuar. Por isso a supervisão é tão importante. E se você quiser participar da supervisão, que eu estou aqui com algumas vagas,
até porque as psicólogas que entram não querem sair, né? Poucas é que concluem o seu processo, que encerram. Eu estou com algumas vagas abertas. E essa minha supervisão ela é muito especial. E o que ela tem de especial? Ela oferece supervisão individual, supervisão em grupo, estudo teórico ligado à prática clínica. Vocês terão acesso a diversos cursos sobre esses elementos de teoria e prática clínica e terão a minha atenção integral nesse período de 6 meses para o seu desenvolvimento. Eu vou olhar você trabalhando no grupo, em especial na supervisão individual, eu vou te auxiliar nos pontos mais frágeis que você precisa trabalhar e ter atenção. Sempre com uma bibliografia de suporte, mas a bibliografia voltada para o seu caso clínico. E isso traz uma grande importância e um grande crescimento em 6 meses. Então, vocês que assistiram os 12 passos e estão assistindo esse vídeo, estão convidados a participar da supervisão e se aplicar, porque não basta querer, precisa estar nas condições iniciais. Por isso eu faço uma mini entrevista escrita para eu perceber as suas condições. Se você quiser participar, se inscreva, faça a aplicação que eu vou te chamar para uma entrevista e conversar com você sobre a possibilidade. Um beijo, tchau, tchau.